Bem-vindos ao podcast Diálogos Amazônidas. No capítulo de hoje, estaremos com o professor Fabiano, que leciona para comunidades indígenas em Alta Floresta. Olha, quando eu estava na aldeia, o primeiro medo que eu senti, tem lá, do lado do Mato Grosso, tá do lado do Pará, tudo demarcado, território Caiabi. Do lado do Mato Grosso, é pelo Rio Telespires que divide. O território Caiabi pega os dois lados. Então tem lá uma fazenda que entrou dentro da comunidade indígena. E eu lá com a máquina, eu sou fotógrafo também, estava lá fotografando os passos e tal, com dois indígenas no barco. De repente chegou um cara assim com um barco, veio com tudo assim, nós estávamos num desses rios proibido, que dentro da terra indígena é proibido pelos índios. O cara chegou com um barco assim, quase atropelou a gente. O que vocês estão fazendo aí? Aí eu senti aquele clima tenso. Falei, não, nós estamos só fazendo umas fotografias e tal, e tal, e tal. Ele olhou assim dentro do barco, olhou pra gente, né? Eu abaixei a cabeça, porque o cara tava armado. E aí falei pros meninos, vamos vazar daqui, cara. Então, é muito forte o conflito dentro de uma terra indígena, gente. Os meninos já nascem guerreiro, sabe? Eles já tem que saber, igual lá na Palestina, lá naqueles lugares lá. Eles já tem que saber qual que é o inimigo dele. Né? Eu já, por exemplo, já parei em lugar assim, que tava um monte de fazendeiro que passa, os indígenas passam dentro das fazendas. O cara falou assim, e vocês fecharam as porteiras lá para trás? Aí todo mundo abaixou a cabeça, não, sim, fechamos. É, muito tenso. E eu, como professor, eu via que, de uma certa forma, não aconteceu nenhum conflito ainda por aqui. Por que não aconteceu nenhum conflito ainda forte? Além do garimpo aqui, que foi a Força Nacional que chegou. Porque nós temos muito território. Os Caiabi têm 1.110.000 hectares. São poucas pessoas por metro quadrado no Mato Grosso. Nós temos uma população menos de 4 milhões de pessoas. A partir de que a densidade demográfica começar a pressionar os garimpos, aí a pressão vai chegar muito perto da comunidade, aí os conflitos vão aumentar. Por enquanto eles estão velados, assim, não, você fechou a porteira, o que você está fazendo aqui? Né? Mas assim, ainda não é aquela coisa que tem pro outro lado, né? Do Brasil, que foi descoberto. Mas a pressão vai aumentando, dia após dia. Sobre eles. E quando a gente está lá dentro, a gente sente a pressão, cara. Quando eu dava aula na aldeia, eu ia em cima de um pau de arara, no caminhão, né? Agora não, agora tá mais moderno. Então você passava dentro das fazendas, corria um monte de coisa. Né? Tipo assim, pô, se o cara chegar e meter a metralhadora, metralhar todo mundo aqui. É possível. Né? Você ia dar aula já pensando nisso? Não, corria um monte de coisa, né? Além do conflito entre os povos indígenas. Por exemplo, os Munduruku aqui, ó, e os Caiabi, onde eu lecionava, eles não se bicam. É assim, quando você chega lá na aldeia, assim, todo mundo é aquela hegemonia, eles não mostram as suas divisões políticas. Eu, que fiquei muito tempo lá, eu comecei a perceber os rachas que tinha entre as famílias, né? A minha observação foi além de um simples professor. E é muito forte, muito forte. As reuniões de escola terminavam em guerra lá dentro da aldeia. O professor, quando começava a reunião, começava tremendo assim, nossa, será que vai terminar bem essa reunião? E é briga mesmo, assim, mas uma briga de empoderamento, né? Uma família vai lá à frente e fala, a outra fala, né? Esse negócio todo. Agora, entre os povos Munduruku e os Caiabi, que aconteceu esse conflito aqui, o cacique da aldeia Caiabi denunciou o garimpo que tinha no território Munduruku. Com ciúme, né? Porque não estava sendo beneficiado do garimpo. E aí veio a Força Nacional e deu esse conflito todo. Mataram 2 indígenas. A fofoca que corria na aldeia lá, quando eu entrei, os Munduruku vinham para matar os Caiabi. Tanto é que o professor que saiu, biólogo também, ele ficou com medo. Ele não aguentou a pressão, aí o cacique falou para ele assim, bundão aqui não fica, pode sumir daqui. Aí me contaram tudo isso, eu falei, não, eu vou, eu não tô nem aí, eu quero ver esse trem. E aí corria isso na cabeça, né? A gente ficava pensando assim, se os Munduruku chegar aqui, os Munduruku são mais ou menos lá embaixo 15 mil. 300 Caiabi vivem mais ou menos lá na aldeia.
Mas quando os Munduruku chegam lá agora não, que são mais, né? Eles chegavam pintados, assim, tinha aquela tensão, né? Os homens caiabi, eles se tocavam tudo dentro das casas, e os caras ficavam andando lá e tal, tudo pintado. Mas assim, nada de conflito, mas assim, tem essa relação. Isso que uma pessoa comum que entra não consegue perceber. Tem um olho muito, né, treinado pra você ver que os caiabi têm muito medo dos Munduruku. E quando eu entrei, eu ficava nessa. Será que eles vão vir invadir aqui a aldeia e matar todo mundo? Havia essa possibilidade também, que eles ficaram revoltados, que os caiabi denunciou o garimpo e houve esse conflito todo. Relação dos garimpeiros em Alta Floresta, nosso convidado compartilha sua visão e relação que se tem com esse grupo. Igual eu falei, quando a gente entra na comunidade, a gente entra com a cabeça, assim, os neurônios, né? E aí, cara, de repente, você tá lá na comunidade, no final de semana, os garimpeiros vêm jogar bola, aí eles vêm, você começa a jogar bola, você começa a conversar. Muitos estão ali em busca de uma vida melhor. Sabe, o cara que vai no fundo do rio mergulhar, o Telespires tem em torno de 15 metros de profundidade, até 30 metros. Muitos garimpeiros perdem a vida mergulhando. Então ele está correndo um grande risco de morrer ali embaixo. Morre muita gente no garimpo, né? Então, se você for pensar no pé da letra, o garimpeiro não é o inimigo. O inimigo é esse sistema todo que fez com que o garimpeiro fosse lá invadir um território, né? Aí tem os garimpeiros que levam coisas ilícitas para dentro da aldeia. Acontece também prostituição, enfim, que é um processo muito duro, difícil até da gente entender, né? Mas que se a gente for pensar, todos são vítimas do sistema.